Boa tarde, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem. Estamos iniciando agora a unidade 4, parte 2. A unidade 4, nós começamos a trabalhar a expansão imperialista na África, Índia e China, tá? Então, nós vamos ver primeiro a parte 2, a era dos impérios. De que maneira estes impérios começam a ser formados. Então, nós vamos ver que as grandes nações europeias elas vão dominar a exploração da África e da Ásia, resultando nisso o imperialismo, o neocolonialismo. Moçada, uma coisa que é interessante vocês perceberem, que a diferença entre colonialismo e neocolonialismo ou imperialismo vai estar basicamente no período século 16, 17, colonialismo, século 19, imperialismo. Qual é a diferença básica? A diferença básica é o colonialismo vai partir da Europa para a América e o neocolonialismo ou imperialismo da Europa para a África e Ásia, tá? Veja, a expansão imperialista ela não vai se consolidar apenas por fatores econômicos, mas também por apelos políticos e culturais, como vai ser usada a justificativa das grandes potências de tirar aqueles pobres africanos e asiáticos do atraso. O que eles acham que é atraso? Atraso é qualquer coisa que seja diferente da civilização europeia, tá? Então, os europeus acham, ó, quando eu estou falando em europeus, estou pensando basicamente em inglês e francês, tá? Vão ser os principais nesse processo. Eles acham que é obrigação deles impor a africanos e asiáticos a missão civilizadora do homem branco, ou melhor, trazê-los a a utilizar uma cultura europeia. Com isso, na realidade, as grandes potências pretendem apenas dominar esses territórios e expandir o seu capital financeiro por meio de conquista de novos mercados consumidores. Vejam bem, neste momento, nós vamos verificar que é um momento que começa a se falar de abolição da escravidão. É necessário manter aquela população na África para explorá-la lá mesmo, tá? Por isso, vai ser feito uma conferência que ficará conhecida como a Conferência de Berlim, porque foi convocada por um carinha amigo nosso chamado Otto von Bismarck, tá? O que ele quer? Ele quer basicamente reunir 15 potências europeias que já têm alguma ocupação da África e estabelecer como é que vai ser feito isso. Eles vão dividir a África entre eles. Nessa conferência, vai ficar estabelecido como seria a ocupação a partir da bacia do Rio Congo e como seria a política do interior. Ficou acertado o seguinte: toda nação que ocupar o litoral tem a obrigação de se expandir o máximo possível para o seu interior. Logicamente, explorar todas as riquezas da região e dominar a população local. Tá? Então, ficou estabelecido também que, com isso, as potências europeias levariam a civilização a essas populações. Isso quer dizer, alterava totalmente o modo de vida dessas populações de acordo com as necessidades europeias. É por isso que vai ser estabelecido que é o momento de acabar com a escravidão no mundo. É daí que vai haver a abolição dos escravos nos Estados Unidos, no Brasil e etc. e tal. Vejam, não era nada a ver com a questão do ser humano, e sim com a necessidade econômica agora. Na prática, o resultado da conferência vai ser incentivado cada vez mais pela disputa entre as nações europeias, já que ficou acertado que podia dominar. Domina o litoral e avança para o território, para o interior. Isto quer dizer
Quem mais rico fosse, mais territórios dominava. Por isso que nós vamos ver que a maior parte das potências que vão dominar a África neste período serão basicamente a Inglaterra e a França, que eram as grandes potências da época. Então, colonização britânica. Ó, então, nós vamos verificar que desde 1870 a Inglaterra já possuía colônias na África, na América e na Austrália. E em 1875 a Inglaterra queria se expandir um pouquinho mais na África e por isso ela compra as ações da Companhia do Canal de Suez. Veja bem, essa companhia era francesa que estava meio quebrada, tá? É uma companhia privada, tá? Não era do governo francês, mas era uma companhia particular francesa que estava meio quebrada e por isso a Inglaterra vai e compra ações, injeta capital nessa companhia e a partir daí começa a dominar a região do Egito. Para isso a Inglaterra também vai emprestar uma graninha muito boa ao vice-rei do Egito e estabelece as novas normas na região. Logicamente que a França vai protestar e para isso a Inglaterra cede um território que interessava a França, que vai ser o Marrocos. E aí tá tudo certo, tá? Então a Inglaterra vai passar a dominar o canal de Suez, termina a construção e domina a região, tá? Então, nós vamos verificar que expandindo ainda mais o seu domínio, torna o Egito um protetorado inglês, tá? Em seguida, os ingleses avançam mais para o interior do continente. Não se esqueça que foi estabelecido na Conferência de Berlim isto, tá? Então, dominando mais para o interior do continente, vão empreender também uma conquista na África do Sul. Só que tem uma coisa, a África do Sul era um domínio holandês desde o século XVI. Mas os ingleses estavam muito interessados na região porque lá há grandes minérios de diamantes, tá? Por isso os ingleses vão empreender uma guerra contra a população local, descendentes de holandeses que eram conhecidos como boeres, tá? Então, nós vamos ver que na primeira disputa, os ingleses venceram e ganharam uma parte do território, só que eles não queriam uma parte do território, eles queriam o território todo, a África do Sul. Por isso, houve a Segunda Guerra dos Boeres. E aí, realmente, a Inglaterra venceu e passou a dominar toda a África do Sul. Aí eles vão partir para a Austrália e a Nova Zelândia. Lá eles vão estabelecer o seu domínio sobre a região. Daí eles vão avançar um pouquinho mais para a Ásia e se apossam de várias áreas da Índia. Olha só, é da Índia que eles trazem o famoso chá inglês, que de inglês só tem o nome, porque é produzido e oriundo da Índia e a Índia passa a ser um protetorado inglês. A partir daí, a Companhia de Comércio inglesa, que vai se chamar Companhia de Comércio das Índias Orientais, resolve expandir-se para a China. E aí nós vamos ter a Guerra do Ópio, que nós já estudamos num capítulo anterior a isto, tá? Nesta Guerra do Ópio, naturalmente, os ingleses venceram e aí abriram 5 portos chineses ao comércio inglês e de quem mais quisesse, tá? Então, dessa maneira, a Inglaterra, no final do século XIX, dominava 1/5 de todo o território do planetinha Terra, tá? Então, a grande potência mundial da época. O imperialismo português, nós vamos verificar que, após a independência do Brasil, Portugal, que já estava pobre, tá? Resolveu se direcionar para suas antigas colônias na África. Ó.
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, etc. e tal. Só que realmente Portugal não tinha dinheiro suficiente para isso, então passou a incentivar a agricultura de gêneros tropicais nessas regiões, mas não conseguiu avançar muito, porque Portugal já estava com graves dificuldades econômicas. Outro imperialismo que nós vamos ver é o caso da França. A França parte para a Ásia. E aí eles vão construir um dos maiores, vai ser a segunda potência capitalista na época, tá? Na segunda metade do século XIX, a França conquista a Argélia, e aí nós vamos ver que os franceses vão ocupar praticamente todo o nordeste do continente africano. Aí eles partem para a Ásia e aí dominam a chamada Indochina. A Indochina é a região que hoje é formada pelo Vietnã, Camboja e Laos, tá? Esses habitantes da região, logicamente, não gostaram nada da situação e tentaram resistir à dominação, pediram o apoio da China, mas mesmo com o apoio chinês, acabaram perdendo a guerra e dominado pelos franceses até após a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Isso só vai ser resolvido depois da Segunda Guerra Mundial. Começa na primeira e vai ser resolvida na segunda, mas é um assunto para o próximo ano. Nessa região também começam movimentos de resistência ao imperialismo. Então, nós vamos verificar aqui a Revolta Maji-Maji, vai ser o primeiro levante que uniu etnias africanas contra o domínio alemão na região. A rebelião de Ashi, que vai ocorrer na Costa do Ouro, atual Gana, contra a Inglaterra, tá? E outro movimento popular de exploração inglesa, porém, sempre a Inglaterra acabava dominando os colonizadores ou a população local com a prática de muita violência e impondo a sua superioridade bélica, tá? Outra guerra bem importante vai acontecer na China, quando que vai ser a Guerra dos Boxers, tá? Os Boxers, na realidade, eram camponeses e moradores pobres da China. Eles boxe porque eles resolveram enfrentar os ingleses no murro, no braço, tá? No sopapo. Daí que vem a luta de boxe, tá? Então, as primeiras ações lideradas pelos Boxer vai ser a sabotagem de empreendimentos ingleses na região, tipo destruindo as linhas férreas, perseguindo missionários cristãos e etc. e tal. Não deu muito certo. O movimento liderado pelos Boxer teve seu apogeu basicamente até 1890 e eles foram cercando o bairro das Embaixadas Orientais de Pequim e ameaçando as pessoas estrangeiras que estavam lá. Por isso, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia, Japão e a Alemanha e Estados Unidos formaram um enorme exército e aí passaram a dominar a região, saquearam Pequim e mataram milhares de boxers, tá? A partir de 1901, novos acordos diplomáticos foram feitos no chamado Protocolo de Pequim, que impôs à China o pagamento de pesadas indenizações e autorizou a permanência de tropas estrangeiras no país. Tá? Isso só vai terminar após a Segunda Guerra Mundial. Tá, gente? Bem, terminamos o assunto. Faça os exercícios das páginas 455, 457, 458, 459, 460, 61, 462, 63 e 64. Viram que tem coisa dessa para fazer, né? Então tá.
Estamos terminando a apostila. Façam, estudam e estudem bastante, que na próxima videoaula teremos a revisão para a nossa próxima prova. Beijos!